Todas as vezes que eu trago o assunto de óxido nitroso e performance no motor aqui, surge a pergunta de muitos de vocês que assistem o Alto RPM. Por que não utilizar oxigênio puro ao invés de óxido nitroso? Então vem comigo no vídeo de hoje para entender um pouquinho mais sobre o óxido nitroso. Bom, na minha orelha que eu não ia colocar. Não vou mesmo. Desculpa. Sejam bem-vindos ao Alto RPM, senhoras e senhores. Eu espero que seja tudo ótimo por aí com vocês. Conversando mais um vídeo com oferecimento da pneufree.com e da Proton, as duas patrocinadoras do canal. Dê uma força para essas marcas, pessoal. Dê uma moral para essas marcas, porque são elas que permitem que a gente faça todo esse trabalho de investigação e aulas aqui do Alto RPM. É muito importante, as informações estão na descrição do vídeo. E vamos lá. É uma pergunta que, pelo ponto de vista lógico, faz muito sentido. É possível utilizar oxigênio puro no lugar do óxido nitroso? Não. Não é possível. Queimaria, só que existem alguns problemas gigantescos nesse ponto. A nossa atmosfera, para contextualizar, ela tem 78% de nitrogênio, que é um gás inerte, que não faz diferença pra gente, e 21% de oxigênio. O N2O, a molécula de óxido nitroso, são 2 átomos de nitrogênio e 1 átomo de oxigênio. Então daí o N2O. Significa que apenas 33% do que tem aqui dentro dessa garrafa, é oxigênio. O oxigênio puro, ele é algo extremamente perigoso. Mas não é pouca coisa. É muito perigoso. Tanto que um dos casos mais clássicos que a gente tem aí, envolvendo uma atmosfera de 100% de oxigênio, ocorreu em 1967, na Apollo 1. Os astronautas foram pressurizados na cabine ali com quase uma atmosfera, quase 100% de oxigênio, e houve uma pequena falha elétrica, um pequeno curto-circuito. Só que um pequeno curto-circuito com uma atmosfera de 100% de oxigênio significa um incêndio explosivo imediato. Resultado, os astronautas morreram queimados em segundos ali na cabine. Então é uma coisa extremamente perigosa o oxigênio puro. Tanto que existe oxigênio puro para você comprar por aí, só que isso é utilizado somente em escala industrial para soldas. Então é um material pouquíssimo utilizado, é um material muito sério ali de mexer, porque qualquer ambiente que você coloque um excesso de oxigênio, qualquer princípio de incêndio, vira uma coisa catastrófica, descontrolada e explosiva. Então, por exemplo, se você pega um determinado combustível, que seja, por exemplo, um pedaço de madeira ali, que demora para queimar, se você aplica ali oxigênio puro em cima, ele queima de forma explosiva extremamente rápida por conta da disponibilidade de oxigênio. Para o fogo funcionar, para uma combustão funcionar, você precisa do que a gente chama de triângulo CCC, calor, comburente, combustível, tá? Se você tem a quantidade de combustível adequada e você coloca muito comburente, o calor vai para as alturas, o que ajuda a vaporizar mais combustível e por aí vai. Então, a queima do oxigênio pura, ela é algo tão violento que dentro de um motor é algo quase impossível de você controlar ou realizar de uma forma segura. Então, se a gente fosse substituir, o óxido nitroso pelo oxigênio puro numa injeção ali que a gente faz, que a gente testou no Corsa, que vocês acompanharam aqui no Alto RPM, só o fato de você ter um cilindro extremamente quente, um combustível e uma disponibilidade gigantesca ali de oxigênio, qualquer instabilidade do combustível ou qualquer ponto quente que houvesse dentro daquele motor ia gerar uma pré-ignição, ou seja, a situação em que o combustível entra em ignição antes da vela soltar a centelha. E quando isso acontece é um problema, porque você tem duas ondas de ignição, uma vindo de um ponto que surgiu e outro da ignição mesmo, da vela de ignição. Quando essas ondas se chocam, gera-se um ponto de pressão altíssimo, tão violento que a gente escuta o grilar do carro, o bater pino do carro. É uma coisa extremamente violenta para o motor. Então, seria basicamente impossível controlar a combustão, a reatividade dessa mistura ar-combustível ou oxigênio-combustível dentro do cilindro. Porque você teria que ter um controle de temperatura gigantesco, um controle de ponto de ignição gigantesco. Então, embora o oxigênio puro
na teoria, ele seja o melhor possível que a gente poderia usar para sobrealimentar o motor, na prática, em um ambiente ali de um cilindro, do motor com temperatura, com possíveis pontos quentes, ele é péssimo, não funciona. E isso não é algo que está saindo da minha cabeça. Isso foi testado inúmeras vezes porque o óxido nitroso foi inventado, descoberto pelo inglês, que eu esqueci o nome, acho que 1770, alguma coisa assim. Isso aqui é um gás hilariante, a gente fala do gás de sorriso, não é à toa, porque isso aqui também foi usado durante muitos e muitos anos como anestésico. Então se você inala isso aqui, você fica doidão. Não faça isso em casa, pelo amor de Deus, tá? Porque eu não sei as proporções do que faz bem e o que faz mal, então isso pode fazer um mal horrível e te colocar numa parada cardiorrespiratória e por aí vai, então não fiquem brincando de cheirar óxido nitroso, tá? Isso aí é algo, quando é aplicado, ou quando era aplicado pelo médico anestesista que passou a vida inteira estudando e que, se caso passasse da proporção correta, ele sabia exatamente qual adrenalina ou sei lá o que ele iria injetar você para que você pudesse retornar, quando você conseguisse retornar. Então, não faça isso, tá? É importante explicar o que é e explicar que é um negócio sério. Foi lá em 1770, eu não lembro exatamente a data, né? E isso aqui foi utilizado por motor a combustão a primeira vez, sabe quando? Sabe quando? Na Segunda Guerra Mundial, nos aviões. Então, o óxido nitroso ele passou a ser testar o oxigênio, não deu certo, porque os motores derretiam e explodiam. E aí foram para o óxido nitroso. E por que diabos o óxido nitroso é tão melhor que o oxigênio se ele não oferece oxigênio puro? Bom, primeiro tem a questão da estabilidade. Se você tem uma chama qualquer, jogar óxido nitroso em cima não vai gerar uma combustão descontrolada. Por quê? O oxigênio e o nitrogênio, ali, a molécula do óxido nitroso, eles estão muito bem unidos. Deixa eu botar aqui o bebezinho aqui para não cair. Eles estão muito bem unidos e eles são muito estáveis. Então, para você chegar no ponto de dissociar o nitrogênio do oxigênio e o oxigênio fazer sua parte como comburente, ele tem que ser submetido a uma... Tomei na face do bebê. Ele tem que ser submetido a uma temperatura e uma pressão altíssimos ali. Então, é justamente naquela parte em que a mistura combustível está sendo comprimida dentro do cilindro, a temperatura aumenta muito, aí você já tem ar natural que entrou no motor, você já tem combustível ali. Na hora que a vela de ignição solta a sua centelha, que se inicia a frente de chama, essa frente de chama vai aumentando a temperatura ali da câmara de combustão e aumentando a pressão. É nesse momento que o oxigênio se dissocia do nitrogênio. E é nesse momento que ele consegue cumprir sua função de oferecer uma sobrealimentação. O óxido nitroso é considerado uma sobrealimentação. Então, expliquei para vocês agora o básico sobre a instabilidade do oxigênio e o perigo que o oxigênio é, puro, né, quando a gente fala de uma combustão e tudo mais. E é sério, os resultados são catastróficos de um jeito rápido que não dá pra gente imaginar. A gente que nunca fez teste com isso não consegue imaginar o quanto que o oxigênio é violentíssimo quando numa concentração de 100%. Além da instabilidade do oxigênio puro e além da estabilidade que o óxido nitroso tem em comparação ao oxigênio puro, o óxido nitroso tem a propriedade de, na sua despressurização, ou seja, quando a gente... Não sei se dá pra escutar aqui. Acho que não, porque a pressão da garrafa está baixa já. Quando a gente pressuriza o óxido nitroso ali na casa de 750 psi, quando a pressão é alta, ele sai do estado gasoso para o estado líquido. Então, aqui dentro existe um pescador, né? Então tem uma tubulação que desce até o fim da garrafa, e é por isso que a garrafa não pode ficar reta de óxido nitroso. Ela tem que ficar numa posição específica de 45 graus. Por quê? Quando o óxido nitroso ele se muda do seu estado físico de gasoso para líquido, ele fica aqui na parte de baixo da garrafa. Então tem óxido nitroso líquido na parte da garrafa quando ela está na pressão adequada. Quando a gente dá a nitrada, a pressão daqui de cima faz o pescador puxar somente o líquido, não o gás que está aqui dentro. O que sai da garrafa aqui é o óxido nitroso em estado líquido. E conforme ele vai percorrendo a tubulação e sendo liberado dentro do motor, é quando ele sai do estado líquido para o gasoso. E esse processo, que é entalpia, eu esqueci o termo técnico correto agora, científico-químico, né? Ele rouba uma quantidade ridícula de temperatura do ambiente. Então, esse é um processo que ajuda o óxido nitroso a ser tão viável, digamos assim, que é, antes dele gerar uma temperatura altíssima dentro da câmara de combustão,
ele consegue resfriar a câmara de combustão. A temperatura da misturar combustível que entra no cilindro, ela é essencial para ajudar a regular a temperatura de funcionamento do motor. Porque por mais que o óxido nitroso, claro, num determinado ponto, né, e tempo de uso, o óxido nitroso vai esquentar o seu motor. Não é só esfriar a admissão como muita gente pensa. Ele vai esquentar o motor também porque está gerando mais potência no mesmo espaço. Mas ainda assim, esse processo de resfriar, e a gente está falando de baixar a temperatura, depende de quanto você colocar, mas a admissão ali, para cair de menos 10 a menos 60 graus. É violentíssima o processo de retirar a temperatura do motor. Inclusive, a brincadeira que eu fiz agora apontando para o Julian, ele deve ter sentido um geladinho no rosto, né? Mas se eu faço isso perto, queima, uma queima de queimadura de cair o dedo, se você fizer isso na ponta da garrafa. Então não é uma brincadeira, é um negócio muito sério. Então, pessoal, o óxido nitroso tem essas duas propriedades que tornam ele tão vantajoso em relação ao oxigênio puro. Por sinal, né, voltando, Segunda Guerra Mundial, os alemães estavam procurando modos ali de tornar os seus aviões não apenas mais potentes para altas altitudes. Muita tecnologia de supercharge já era inventada, utilizada e testada naquela época, mas para momentos específicos de manobras evasivas, de ataques de combate, né, ou bombardeio e por aí vai, o pessoal passou a utilizar óxido nitroso num sistema auxiliar chamado GM-1. Não me peça para falar o nome em alemão, porque como é que se diz, a abreviação de um nome que eu não sei nem ler, quanto menos pronunciar. Mas aí eles testaram esse sistema, porque, né, entra aquela vantagem do óxido nitroso ser um sistema extremamente simples ali de você instalar e fazer funcionar na proporção correta e por aí vai. Então eles utilizaram esse sistema aqui como uma medida de potência auxiliar e lá para a década de... eu não sei se era 60 ou 70 ou 70 e 80, eu vou colocar na tela para vocês, se foi na década de 1960, 1970 ou 1970, 1980, que o pessoal olhou ali para a aviação e falou, os caras ganhavam potência com isso voando? É mesmo, é? Vamos testar nos carros. E aí o óxido nitroso passou a ser utilizado em automóveis como uma peça de performance ali, como um item de performance para ganhar rendimento. Mas os carros nem testaram oxigênio, porque o pessoal que trouxe o óxido nitroso para o carro, para os motores, a combustão, eles já sabiam do resultado do oxigênio. Então é isso, pessoal. Resumidamente, é por isso que o oxigênio não é utilizado. Ele é muito instável quando misturado a um combustível, que é basicamente qualquer coisa, e também ele fica muito instável quando ele tem o oxigênio puro com combustível e temperaturas elevadas, que é o que a gente encontra dentro da câmara de combustão, e além dessa instabilidade gigantesca que o oxigênio puro gera, ele não retira calor do ambiente como o óxido nitroso. Então, em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo... Então tá explicado, espero que vocês tenham gostado, pessoal aí, deixem as dúvidas de vocês nos comentários. Bárcio Burta, o titio da cultura automotiva aqui pra vocês! É sempre um prazer agregar com informações, responder dúvidas, então deixem as dúvidas de vocês nos comentários. Digam aí se vocês gostaram, digam aí se agregou informação pra vocês, se vocês aprenderam algo novo, porque é legal a gente ter esse feedback de vocês de, pô, não sabia disso, cara, que detalhe interessante, meu, que tragédia, foi em 1967, foi mesmo. E se vocês gostaram de verdade, eu não vou nem te pedir para virar membro do canal ou te pedir super like. Eu vou te pedir para você compartilhar esse vídeo com os amigos, porque isso ajuda muito a gente a continuar crescendo aqui no YouTube, ganhar força e relevância, e vocês viram distribuidores de informação de qualidade, o que é algo muito legal. A gente se encontra numa próxima, valeu e até já!